boca salta uma voz como expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morrer. Enfrentar a vida até chegar o fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate o coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte, forte um coração. Bate o coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morrer. Ele é Jesus, nova vida, a minha luz. Muito bom dia aos irmãos. É bom a gente poder retornar com fazer essa live, estar junto com você neste dia que é o dia do Senhor Jesus. Neste dia nós celebramos o que Cristo Jesus realizou por nós. Este dia não é um dia normal, comum, como qualquer outro. Este é o dia do Senhor. A Bíblia diz que esse é o primeiro dia da semana. E este é o dia em que, segundo as Escrituras, o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Portanto, sempre no início do testemunho apostólico, você vai ver registros no livro de Atos. Paulo fala sobre isso em Corinto, que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Verdade que nós estamos neste tempo de distanciamento, de quarentena, mas estamos reunidos, cada um na sua casa. Nós sempre falamos que este momento não é um culto, porque o culto requer a nossa presença física, mas é um momento devocional. Esperamos que você faça o culto com a sua família, na sua casa. Mas que Deus o abençoe, que este tempo que a gente vai passar junto aqui, adorando o Senhor com algumas canções, lendo a sua palavra, e também fazendo a exposição do 5º milagre de Jesus, registrado no Evangelho de João, seja um momento para você refletir sobre a sua vida, a sua comunhão com Deus, e que você encontre, então, da parte de Deus, a graça, que Ele lhe assista com a sua misericórdia, renovando as suas forças,
para esta semana que está começando. Quero fazer a leitura que está no Salmo de Davi, no Salmo de número 29, que diz assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sírion como bois selvagens. Quero convidar você nessa manhã, então, a reconhecer que Deus merece toda a nossa adoração. Só o Senhor merece glória e força. Somente devemos adorar a Ele porque Ele é o único que é belo em seu ser. Ele é glorioso em sua santidade. E a expressão que o salmista usa aqui refere-se ao fato de que não existe ninguém, nenhuma coisa que possa ser comparado a Deus. Ele é único e excelente em seus atributos. Por isso ele é santo. Ele é incomparável a qualquer criatura, a qualquer obra que tenha sido criado pelas suas mãos. Ele é o único santo e somos convidados a adorar esse Deus que é poderoso, cheio de majestade. Eu quero começar então com uma oração de nós adorarmos a Deus e que você possa orar junto comigo aí onde você está assistindo, na sua casa, onde você esteja. Você reconheça que Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é o único Deus. Vamos nos prostrar diante dEle e reconhecendo isso. Vamos orar. Senhor, nós queremos Te adorar neste momento, reconhecendo que Tu és o único Deus, Criador de tudo que há. Tu és santo, como diz a Sua palavra. Tu és cheio de majestade. A Tua voz é poderosa. E nós reconhecemos isso, Pai. O quanto nós somos pequenos, frágeis, somos pecadores miseráveis. Nós Te louvamos porque o Senhor que é santo e justo, também é misericordioso, também é um Deus de amor. E o Senhor enviou o Teu Filho Jesus para receber naquela cruz o castigo, a maldição que os nossos pecados merecem. E é no nome de Jesus que nós podemos Te adorar nessa manhã. É através de Jesus e pelos méritos dele que o Senhor recebe a adoração do Teu povo. Seja glorificado, ó Deus. Seja exaltado em nossas vidas, em cada lar que está agora participando desse momento devocional. Que o Senhor seja exaltado em nossas vidas por tudo que o Senhor é e pelo Teu poder, por tudo que o Senhor pode fazer na vida de cada um de nós. Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar essa canção a cada manhã. A cada
os pássaros no céu. Deus cuida de todos eles, com fidelidade, amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Nossa esperança se renova a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Nossa esperança se renova a cada manhã, assim como o Senhor alimenta as aves do céu, veste os lírios dos campos de beleza e esplendor. Ele cuida das nossas vidas, supre as necessidades a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Nossa alegria se renova a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Nossa alegria se renova a cada manhã. Olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu. Deus cuida de todos eles, com fidelidade, amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Nossa confiança se renova a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Nossa confiança se renova a cada manhã. Nós louvamos a Deus pelo cuidado que nós temos recebido das suas mãos. O Senhor tem, sem dúvida alguma, sustentado com a sua mão poderosa toda a criação que está à nossa volta, e quando olhamos para a criação somos lembrados que Deus jamais deixará de cuidar
do seu povo. Deus continuamente demonstra a sua bondade para conosco, enviando sol, chuva, frio, calor. Deus cuida de nós. E Ele faz isso não porque nós merecemos, mas sim porque Ele é misericordioso. Por isso, a cada manhã, o Senhor renova a sua misericórdia sobre nós. Quero convidar você para agradecermos a Deus. Agradecer pelo dom da vida, que é um presente que Ele nos dá, pelo pão que Ele coloca em nossas mesas, pela provisão diária que nós recebemos das mãos do Senhor. Por isso, Jesus diz que nós devemos confiar sempre nos cuidados paternais de Deus sobre a nossa vida. Não devemos andar ansiosos quanto ao que havemos de comer, beber ou nos vestir. Não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, disse o Senhor, mas o amanhã trará os seus cuidados. Os seus cuidados. Deus cuidará de nós a cada manhã, como Ele tem cuidado. Quero convidar você então para juntos agradecermos a Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, te bendizer pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigado a Deus, porque sem merecermos, o Senhor, dia após dia, renova sobre nós. Renova sobre nós, Senhor, a tua fidelidade. E o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Te agradecemos, ó Deus. Agradecemos pela tua provisão diária que recebemos das tuas mãos. Pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo pão que nos alimenta, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos filhos, pelo nosso lar. Obrigado, Deus, pela força, pela saúde que o Senhor tem concedido a cada um de nós, porque através da tua provisão diária nós temos todas as condições para trabalharmos e ter o nosso sustento. Tudo isso vem das tuas mãos. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Sem o Senhor não somos nada. Somos tão pequenos, tão frágeis, tão limitados. Mas o Senhor tem recursos ilimitados para o seu povo. E nós temos experimentado isso, o teu cuidado. As tuas bênçãos que são mais variadas e incontáveis, nós temos recebido das suas mãos. Te agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Salvador, porque sem Ele nós não teríamos comunhão contigo. Sem o teu Filho Jesus não teríamos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Por isso te agradecemos, pelo Senhor ter enviado teu único Filho para ser o nosso Salvador. Ó Pai, obrigado pelas bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Somos o povo mais feliz e o povo mais abençoado na face da terra, por te conhecer, a ti o único Deus verdadeiro e ao teu Filho Jesus a quem enviaste. Nós te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Senhor, aleluia, te louvo, pois sei
Rei, sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. É Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. O Senhor Jesus, Ele está entronizado. A Bíblia diz que após a sua crucificação, no terceiro dia Ele ressuscitou. Ele passou um período com seus discípulos, dando provas da sua ressurreição. Foram 40 dias, e depois disso, a Escritura diz que Jesus subiu aos céus. E da maneira como ele subiu aos céus, um dia ele voltará. Hoje o Senhor Jesus está sentado à destra de Deus Pai. Ele reina sobre todas as coisas. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. E debaixo dos seus pés estão tronos, principados, poderes. Ele reina sobre todos os povos e sobre todas as criaturas. Tudo está debaixo da soberania de Jesus e Ele tem um controle sobre todas as coisas. Que você reconheça isso, que o Senhor é o único santo, o único que reina, soberano, e que Ele tem, portanto, o controle e o poder sobre toda a sua criação. Que você exalte a Cristo Jesus. Ele está sentado no trono. Tu sentaste à direita de Deus Pai, com majestade. Tu
nós reconhecemos, Jesus, que Tu estás acima de todas as coisas, sentado em glória, em majestade. Nós somos apenas servos, escravos e nada mais. Nós somos Teus súditos. O Senhor resgatou com a Tua poderosa mão e graça. Como Rei, o Senhor nos conquistou. O Senhor nos libertou das trevas. Nos arrancou, Senhor, com a Tua poderosa mão, nos libertando da opressão deste mundo, do poder das trevas. O Senhor quebrou as correntes do pecado que nos escravizavam. O Senhor nos comprou com Teu precioso sangue e hoje nós somos o Teu povo. Nós Te adoramos, Jesus. Tu és o nosso Rei. Tu és nosso único Rei. Tu governas sobre a nossa vida e tudo está nas Tuas mãos. Te louvamos por isso, Te adoramos, Te amamos e queremos Te servir todos os dias da nossa vida. Fala ao nosso coração, Jesus, através da Tua palavra. Tua palavra, que é o meio pelo qual o Senhor governa as nossas vidas, é o cetro que está nas Tuas mãos. Que o Senhor fale ao nosso coração pelo poder do Teu Espírito Santo. Para a Tua glória, nós Te pedimos. Amém. Nós vamos meditar nesta manhã. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no texto que está no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Nós vamos ler e meditar nessa manhã sobre o quinto milagre registrado no Evangelho de João. E neste quinto milagre, o Senhor Jesus, Ele dá mais uma prova de que Ele é de fato o Filho de Deus. Olhe comigo, pegue aí a sua Bíblia, para que você acompanhe junto comigo essa exposição que nós faremos. João capítulo 6, do verso 16 ao verso de número 21. João 6, verso 16 ao 21. A palavra de Deus diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. O ponto principal no Evangelho de João é provar que Jesus é o Filho de Deus. Ele começa o Evangelho no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, dizendo assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Verso 14, E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João inicia o seu evangelho diferente dos demais evangelhos que narram o fato do nascimento de Jesus, mas aqui João se preocupa em começar o evangelho falando sobre quem é aquele que nasceu em Belém. Ele mostra-nos no primeiro capítulo que Jesus tem
duas naturezas. Ele tem a natureza divina e ele tem a natureza humana. Ele é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem. João, ele começa então o seu evangelho mostrando e querendo provar que Jesus é o Filho unigênito, que ele é o Cristo, o ungido de Deus Pai, enviado ao mundo para ser o nosso Salvador. E como que ele faz isso? Como que ele prova no decorrer do evangelho, desta carta que ele escreve, que Jesus é o Filho de Deus? Como que ele prova através do livro? Ele registra então 7 milagres. Ele faz o registro de 7 milagres. Os milagres são como um caminho, um mapa para mostrar, comprovar, autenticando que Jesus é o Filho de Deus. O primeiro milagre que João registra é o milagre que Jesus fez no início, o primeiro milagre que ele realizou começando o seu ministério público, o milagre em Caná da Galileia, quando ele transformou a água em vinho. Está registrado em João capítulo 2, verso de 1 a 12. O segundo milagre é o milagre que ele realizou da cura do filho do oficial do rei. Ele foi até Cafarnaum, onde Jesus estava, e pede para Jesus... Aliás, ele foi até Caná da Galileia, onde Jesus estava, e ele pede para Jesus descer a Cafarnaum, e Jesus cura o filho daquele oficial do rei apenas com o poder da sua palavra. Este segundo milagre está registrado em João capítulo 5, do verso 46 ao 54. O terceiro milagre você vai encontrar em João 5, do verso 1 a 14, que é o milagre da cura de um paralítico, que é levado até o templo em Jerusalém, e em meio àquelas várias pessoas que estavam enfermas, Jesus cura aquele homem que sofria de uma enfermidade. Este homem sofria desta enfermidade há muitos e muitos anos. Ele, há 38 anos, ele padecia da enfermidade. Jesus o cura. E Jesus faz isso no dia de sábado. Isso gera um grande debate com os seus opositores, com os fariseus e escribas. O quarto milagre você vai encontrar em João capítulo 6, do verso 1 ao 15, quando Jesus vai com seus discípulos até o mar da Galileia, e ali aparece uma grande multidão de pessoas. Só de homens eram 5.000, esse número pode ter chegado a 15, 20 mil pessoas, e Jesus então alimenta aquela multidão de pessoas, apenas com 5 pães e 2 peixinhos. E esse quinto milagre, então, agora que nós vamos meditar, que está aqui em João capítulo 6, do verso 16 ao verso 21, é o milagre de Jesus quando ele anda por sobre o mar e ele acalma o mar que estava agitado. Todos esses milagres feitos por Jesus até agora, João seleciona, e ele tem um duplo propósito. João diz isso no capítulo de número 20, verso 30 e 31. Ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então veja que há um duplo propósito nos milagres que João registrou. Ao mesmo tempo que esses milagres, eles testemunham quem é Jesus, esses milagres servem para confirmar e autenticar o ministério de Jesus, mostrando a todos os homens que ele é o Filho de Deus.
ao mesmo tempo, os milagres servem para que nós possamos olhar para esses sinais e entender o significado deles. Olhar para esses milagres é como você olhar para um sinal de trânsito, em que você olha para aquele sinal e você sabe o que ele significa, você sabe o que ele transmite como mensagem para nós. Assim nós devemos olhar para esses milagres de Jesus. Eles são sinais que querem nos transmitir uma mensagem, revelar-nos quem é a pessoa de Jesus. E João diz que nós, olhando para esses milagres, devemos crer que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo nele, tenhamos vida em seu nome. Vida em seu nome. Então quero olhar com você para esses milagres de Jesus. Os dois primeiros milagres que nós já nos referimos, eles fazem parte do primeiro ano do ministério público de Jesus. O milagre da transformação da água em vinho e o milagre da cura do filho do oficial do rei. Esses dois milagres aconteceram no primeiro ano do ministério público de Jesus na região de Caná da Galileia. Agora, os três milagres posteriores, o terceiro milagre, que é a cura do paralítico, o quarto milagre, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, e agora o quinto milagre, que é quando Jesus anda por sobre o mar, esses três milagres fazem parte do segundo ano do ministério público de Jesus. E a partir desses milagres, nós vamos ter então já o início agora de duas coisas. Jesus se torna muito conhecido, as pessoas vêm agora de toda a região da Palestina para ver quem ele é. Então Jesus se torna bem popular, a sua fama percorre toda a região, mas também começa a crescer cada vez mais a oposição ao ministério de Jesus, da parte dos religiosos, dos fariseus. Eles começam a perseguir Jesus e a encontrar alguma ocasião, algum momento para tentar retirar Jesus de cena. Eles queriam matar o Senhor Jesus, porque eles se sentem ameaçados com a sua popularidade diante do fato de que Jesus não correspondia às expectativas que eles tinham a respeito de quem seria o Messias. Então aqui já havia um plano da parte dos fariseus para tentarem impedir o avanço do ministério público de Jesus. O quarto milagre de Jesus, quando ele multiplica os pães e os peixes, ele aconteceu do outro lado do mar da Galileia, que também é chamado de Tiberíades, por causa de uma cidade que foi construída em homenagem ao imperador Tibério. Por isso, muitas vezes você vai encontrar o nome de Mar da Galileia como Mar de Tiberíades. Jesus vai para este lugar porque ele quer descansar, diz a Bíblia. Ele quer passar um tempo com seus discípulos e também por causa das ameaças que ele começa a sofrer em Jerusalém. Ele se retira de Jerusalém e ele vai para o Mar da Galileia. Ele fica sabendo que João Batista havia sido decapitado. Então Jesus quer um lugar tranquilo, tanto para descansar, quanto um local também de refúgio, porque ainda não havia chegado a sua hora de se entregar para ser crucificado. Neste quarto milagre, Jesus multiplica então os pães e peixes, alimenta uma grande multidão de pessoas, só de homens são 5.000, esse número pode ter chegado a 15, 20 mil pessoas, contando com as crianças e mulheres. E o texto nos fala que sobraram ainda 12 cestos cheios de pães. Jesus
Após ter feito este milagre, João diz que a multidão se aproxima dele, e esta multidão quer proclamá-lo como rei. E o texto fala que Jesus então se retira para o monte e ele ordena aos seus discípulos que atravessem o mar da Galileia sozinhos em seu barco. Interessante que até aqui os apóstolos ainda não haviam compreendido com total clareza sobre a missão e a natureza de Jesus. Eles ainda não haviam compreendido quem era Jesus. Que Jesus era o Filho unigênito de Deus Pai. Que Jesus, portanto, é Deus, o Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. E que ele veio a este mundo para um propósito, ele veio para dar sua vida por nós. Os discípulos não haviam compreendido ainda, eles não haviam entendido quem era de fato o Messias, porque eles esperavam um Messias que fosse político-militar, ou seja, um Messias, um Salvador que viesse para libertá-los do domínio e da opressão romana. Então, o texto nos mostra, e eu quero ver isso com você nessa manhã, quais são as 5 provas que nós temos nesse texto sobre a verdadeira natureza e, portanto, a missão que Jesus veio realizar como nosso Salvador. Neste milagre nós podemos ver 5 provas, manifestações da divindade de Jesus para os seus discípulos. A primeira prova é a autoridade divina de Jesus. O texto nos diz no verso 16 e 17: ao desembarcar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Você vai encontrar o mesmo relato escrito também por Mateus no capítulo 14, no verso 22 e 23, que diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Os discípulos, parece-me pelo texto, não queriam deixar o Senhor Jesus. Eles queriam ficar com Jesus. Mas o Senhor Jesus ordena para os seus discípulos irem sozinhos, pegarem o barco e irem sozinhos. A palavra que nós encontramos em Mateus 14, 22, dá-nos essa ideia. Jesus forçou os discípulos a embarcarem naquele barco e atravessarem o mar da Galileia rumo a Cafarnaum. O texto diz que Jesus compeliu, dando-nos uma ideia então de que de que aqueles discípulos, aliás, não queriam deixar Jesus. Eles queriam ficar com Jesus. Jesus os obrigou, forçou eles a embarcarem naquele barco. Mas o que é interessante é a autoridade que Jesus tem sobre os seus discípulos. Ele ordena aos seus discípulos, ele dá uma ordem aos seus discípulos e os seus discípulos lhe obedecem. O texto fala que ele se despede das multidões e há um fato interessante que acontece. O texto diz que após, naquele momento em que ele se despede dos seus discípulos, a multidão, diz o texto, a multidão, verso de número 15, diz que a multidão veio até Jesus com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. A multidão queria começar ali uma campanha
reconhecendo Jesus como rei. E neste momento Jesus se retira, ele vai para o monte sozinho, ele manda os seus discípulos embora. Jesus aqui não aceita ser coroado por aquela multidão. Aquela coroação seria uma coroação falsa por motivos que não eram verdadeiros e genuínos. Jesus não quer o reconhecimento daquela multidão como rei. Embora ele seja o Messias, ele seja de fato o Salvador, ele sabe que a motivação daquelas pessoas era uma motivação equivocada. A expectativa que aquelas pessoas tinham a respeito de Jesus era um Messias humano, um Messias terreno, alguém que viesse para corresponder aos seus anseios, libertá-los do domínio romano. Quem sabe diante do milagre dos pães e dos peixes, eles achavam agora que eles teriam alguém para suprir as suas necessidades, para resolver os seus problemas imediatos. Jesus não aceita esse tipo de coroação, porque ela era levada por motivos falsos. Interessante que, logo depois de Jesus, no início do seu ministério, ter sido batizado por João Batista, e o próprio Deus, o próprio Pai, ter falado: "Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo", Jesus passa por um período de 40 dias, onde ele é tentado pelo diabo. E lá em Lucas, capítulo de número 4, verso de número 13, diz que após Jesus passar por este período de tentação, o texto diz assim: "Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno." Até o momento oportuno. Portanto, após Jesus ter feito este milagre, novamente o diabo vem para tentá-lo, e tentá-lo por meio desta multidão, para ele aceitar a coroação dos homens e o reconhecimento dos homens, a glória dos homens, de que ele é o rei, de que ele é o Messias. Veja que o intuito daquela gente, daquele povo, daquela multidão, era o mesmo. A mesma proposta que o diabo havia feito para Jesus durante a sua tentação no deserto. Em Mateus capítulo 4, verso 8 e 9, o texto diz: "Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares." Portanto, o diabo usa essa situação, usa a multidão para novamente tentar Jesus, oferecer para Jesus a glória deste mundo, as riquezas deste mundo, a fama, o sucesso. E o texto diz que Jesus rejeita isso. Ele rejeita. E ele vai para o monte sozinho. Ele despede os seus discípulos e vai para o monte sozinho. Isto nos ensina muita coisa. Isso nos mostra que Jesus sabia muito bem quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, que ele tinha toda a autoridade dada pelo Pai nos céus e na terra, e que, portanto, ele não precisaria de nenhum poder oferecido pelos homens. Pelos homens. Ele é o único que tem toda a autoridade, todo o poder, e o poder que ele tinha não vinha da parte dos homens, da glória deste mundo, do reconhecimento humano, dos aplausos, mas vinha da parte do Pai. Por isso ele se retira. Ele vai orar, ele vai buscar esse tempo com o Pai, porque a sua relação com o Pai, a sua comunhão com o Pai é mais importante do que qualquer reconhecimento, sucesso humano. Isso nos ensina que aquilo que nós somos diante de Deus, que nós somos
filhos de Deus, adotados por Deus por causa de Jesus. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Isso é mais importante do que o reconhecimento humano, do que as glórias deste mundo, do que sucesso, do que fama, do que qualquer coisa que as pessoas, as riquezas, as glórias deste mundo pode nos oferecer. Aquilo que nós somos, a nossa identidade e a nossa relação e comunhão com Deus, ela sobrepuja a qualquer glória humana. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade, tudo deste mundo é vaidade, tudo é vão, tudo é passageiro, tudo é sem sentido. Mas aquilo que nós somos diante de Deus, por meio de Cristo Jesus, a nossa identidade, ela é mais importante do que qualquer sucesso, do que qualquer fama, do que qualquer projeção, do que qualquer conquista e glória deste mundo. A segunda coisa que Jesus mostra no texto, ele prova não só a sua autoridade, ele prova também o seu conhecimento a respeito de todas as coisas. O texto diz no verso 18 e 19, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. O texto de Mateus, no capítulo 14, verso 24 e 25, diz assim, entrando o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Bom, aqui há uma característica interessante daquela região. O mar da Galileia é cercado por montanhas e às vezes acontece uma troca de temperatura do ar frio com o ar quente. E isso produz então mudanças repentinas naquela região. E é isto que acontece. Os discípulos estão já a 185 a 4,5 a 5 quilômetros de distância da margem onde eles haviam, de onde eles haviam saído. A palavra que você encontra aqui para estádios, uns 25 a 30 estádios, é uma medida, na época, o estádio aqui se refere ao estádio olímpico, que correspondia a 185 metros cada estádio. Então, multiplicando-se, você vai ter em média aí 4,5 a 5 quilômetros. Provavelmente o barco já estava no meio da travessia, no meio do mar da Galileia. E este mar, então, na sua maior extensão, ele tem cerca de 12 quilômetros de extensão. E acontece essa mudança do tempo, vem um forte vento, e o vento começa a agitar as águas, a empolar, a formar ondas, e começa a atingir o barco que os discípulos estavam. Eles estavam sendo golpeados, e o texto fala que o vento era contrário. Lá em Marcos, que também registra este episódio, em Marcos capítulo 6, verso 48, diz que os discípulos tentavam remar. Então, não era um barco à vela, eles tinham remos nas mãos. E os discípulos começaram a ficar com muito medo. Suas emoções começaram, assim como as ondas que batiam no barco, também a ficar os seus sentimentos agitados e empolados em seu coração. Eles estavam confusos, eles estavam frustrados, desiludidos, porque Jesus não estava com eles. Bom lembrar que um tempo antes, Jesus já havia atravessado este mar com seus discípulos, e também veio uma grande tempestade, o texto diz, e Jesus acalmou aquela tempestade. Mas agora os discípulos estavam sozinhos. Jesus não estava com eles. E Jesus ficou então orando naquele monte com o Pai. Eu quero dizer que Jesus sabia exatamente o que estava para acontecer.
Jesus sabia perfeitamente tudo o que estava para acontecer com os seus discípulos. O texto diz que Jesus veio andando por sobre o mar, e o texto de Mateus capítulo 14, verso 25, fala que ele fez isso na quarta vigília da noite. Na quarta vigília da noite. Para você entender, os horários eram divididos em 4 partes pelos judeus. Eles dividiam desde o pôr do sol até o nascer do sol, e dividiam então a noite em 4 partes, em 4 períodos. A quarta vigília da noite se refere então ao último período, que correspondia, o horário era das 3 da manhã até às 6 da manhã, quando o sol então nascia, né? Então, das 3 às 6 da manhã, provavelmente este horário aqui, quarta vigília da noite, estava escuro. Os discípulos provavelmente já estavam remando no meio daquele mar agitado cerca de 9 horas. Eles passaram a maior parte do tempo fazendo isso. Eles estavam cansados, eles estavam lutando contra aquele mar agitado. E Jesus esperou então que tudo isso acontecesse para que ele viesse andando por sobre o mar ao encontro dos seus discípulos. Jesus deixou que isso acontecesse com seus discípulos. Jesus esperou que isso acontecesse, e é interessante que você não vai encontrar apenas aqui, você vai encontrar também em João capítulo 11, quando fala que o amigo de Jesus, que era Lázaro, ele estava gravemente enfermo, e foram avisar Jesus que estava em Jerusalém, para que ele fosse correndo para Betânia, para curar Lázaro antes que ele morresse. E o texto diz ainda que Jesus ficou mais 2 dias em Jerusalém. E quando ele chegou em Betânia, Lázaro já tinha morrido e já estava sepultado há 4 dias. Essa espera de Jesus, ele não vai prontamente nem curar Lázaro, ele não vai prontamente socorrer os discípulos, mas ele deixa que a situação até piore, porque Jesus está querendo ensinar algo muito importante para os seus discípulos. Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos a confiarem nele. Jesus está provando a fé dos seus discípulos. Eles deveriam crer em Jesus mesmo à distância. Lembra que o segundo milagre que Jesus fez, ele curou o filho do oficial do rei à distância, com a sua palavra. E os discípulos deveriam então ter isso em mente, que Jesus é poderoso, e que mesmo à distância, não estando com eles no barco, Jesus poderia acalmar aquela tempestade. Os discípulos estavam navegando rumo a Cafarnaum. E Cafarnaum era então a cidade daquele oficial do rei que foi pedir para Jesus curar o seu filho. Eles deveriam se lembrar disso, dessa história. Mas o fato é que, no meio da provação, os discípulos não colocaram a sua fé em Jesus. Eles se deixaram levar pelas circunstâncias, por aquilo que eles viam, por aquilo que os seus olhos o deixaram ficar impressionados. Quero dizer isso para você, que Jesus está no controle de todas as coisas. Ele sabe tudo o que acontece na nossa vida, na nossa história. Muitas vezes nós vamos passar por situações semelhantes, porque nós vamos ser provados. Vamos ser provados por Jesus, para colocar em Jesus a nossa confiança. A nossa fé nele. E aqui então nós aprendemos a terceira lição. Após Jesus provar a sua autoridade, provar o seu conhecimento, ele prova também a sua
proteção divina. Proteção divina. Proteção divina. O texto diz no verso 20 que Jesus veio, então, andando por sobre o mar, verso 19, aproximou-se do barco e os discípulos ficaram possuídos de temor e Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Sou eu, não temais. O texto de Mateus capítulo 14, verso 26 e 27 diz: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus veio andando por sobre o mar. E ele veio andando por sobre o mar porque ele é o Senhor da criação. João quer deixar isso muito claro, que ele é o Criador de todas as coisas, que ele tem poder sobre a sua criação, e ele veio então socorrer os seus discípulos. E quando ele veio socorrer os seus discípulos, eles pensaram que era um fantasma. Essa palavra fantasma significa uma aparição. E normalmente essa palavra fantasma está ligado às imaginações humanas, que é levada pelo medo, levada pelo pânico. Ou seja, quando estamos com pânico, quando estamos com medo, nós começamos a imaginar coisas, nós começamos a pensar coisas, porque o medo faz isso. O medo distorce a realidade. O medo superdimensiona os problemas. E os discípulos olharam e viram e acharam que era um fantasma. Eu quero aqui dizer que há alguns que tentam negar aqui o fato de que Jesus andou por sobre o mar, dizendo que, na verdade, Jesus estava andando na margem do mar da Galileia. Mas o texto não nos dá base para isso, porque eles já estavam no meio do mar. No meio do mar. Como eu disse, o mar tinha, de uma extremidade à outra, de uma margem à outra, eram cerca de 12 quilômetros. Jesus não estava na margem, Jesus está andando sobre o mar. E o texto diz em Marcos capítulo 6, verso 50, que todos os discípulos o viram, não foi apenas um único discípulo, uma única pessoa, todos viram. E Jesus vem ao encontro deles andando, e Jesus diz para eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo. Essa palavra bom ânimo significa tenham coragem, tenham coragem. Tenham coragem. Jesus não está dizendo aqui para os discípulos: olha, tenham um pensamento positivo, creem na sua força, creem na sua capacidade. Algo que muitas pessoas dizem diante dos problemas, né? Acredite em você, acredite na sua força. Não, não é isso. A fé que Jesus fala para os discípulos terem, a coragem que Jesus fala para os discípulos terem, é a fé nele. Vamos lembrar, os discípulos estavam tomados pelo medo, tomados pelo pânico. Eles não iam encontrar neles essa força, essa coragem para enfrentar aquela situação. Portanto, essa fé, essa coragem, não vem do próprio homem. Não é esse pensamento positivo que a maioria das pessoas dizem isso diante dos problemas, diante das dificuldades. Pense positivo, pense que tudo vai dar certo. Não, não é isso que Jesus está ensinando. Fé não é isso. Fé não é pensamento positivo. Fé não é uma mera afirmação. Fé não é uma emoção. Fé é você confiar em Jesus. Fé é você temer a Deus do que temer os homens. Fé é você confiar na palavra de Jesus, é confiar nele, é você tirar o foco de si mesmo, é você tirar o foco dos seus problemas, é você tirar o foco das suas emoções e das circunstâncias que você está vivendo e projetar a sua confiança, o seu olhar para Jesus somente. Veja que os discípulos, eles obedeceram a Jesus quando Jesus disse para eles irem, pegarem aquele barco e atravessarem o mar rumo a
Cafarnaum. Os discípulos obedeceram a Jesus e Jesus honrou a fidelidade dos seus discípulos. Quero dizer para você que o local de segurança não é o lugar de circunstâncias favoráveis. O lugar de segurança para a nossa vida é quando nós obedecemos à vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não faltará os recursos de Deus para a nossa vida. Viva então dentro dos planos de Deus para a sua vida. Viva dentro da vontade de Deus. E mesmo que você seja provado, e muitas vezes seremos, Deus não deixará que eu e você sejamos provados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a aprovação, Ele nos proverá livramento de maneira que possamos suportar. A quarta prova de que Jesus é o Filho de Deus não é só a sua autoridade, o seu conhecimento, a sua proteção, mas é o seu amor divino, o seu amor divino. Aqui nós temos somente no Evangelho de Mateus o que acontece. Você não vai encontrar esse relato nem em Lucas, nem em Marcos e nem em João. Mas Mateus diz algo interessante que acontece neste episódio. O texto diz, o verso de Mateus capítulo 14, verso 28 a 31, dizendo assim: Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Você vai ter esse relato apenas aqui no Evangelho de Mateus, esse incidente que acontece com Pedro. Pedro era um pescador. Pedro conhecia muito bem aquele mar da Galileia, porque eles pescavam ali, eles trabalhavam naquele mar, quando Jesus os chamou pela primeira vez para deixarem tudo, deixarem seu trabalho, largarem as redes e seguir ao Senhor Jesus. Pedro sabia, então, e conhecia muito bem, como a palma da sua mão, aquele lugar. Quando ele fala para Jesus, manda-me ter contigo, Jesus capacita Pedro a andar sobre as águas. Mas a pergunta é, por que Pedro pediu isso? Pedro pediu isso por uma única razão: Pedro queria estar com Jesus. Pedro amava Jesus. Você vai ver isso, por exemplo, em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, Pedro dizendo para Jesus, para eles fazerem uma tenda ali, para ficarem ali. Pedro queria ficar com Jesus. Ele queria estar com Jesus. Ele amava Jesus. Você vai ver no relato de João capítulo 13, quando Jesus fala de lavar os pés dos seus discípulos, e Pedro não quer que Jesus lave os seus pés, e Jesus fala para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Jesus fala: então me lave por inteiro, lave a minha cabeça, lave o meu corpo. Pedro amava Jesus. Amava Jesus. Pedro sabia que o lugar mais seguro é estar com Jesus. É mais seguro, Pedro entende, estar com Jesus no mar do que ficar sem Jesus no barco. Verdade que este mesmo Pedro, que ama Jesus e quer estar com Jesus, ele também traiu Jesus, ele também negou Jesus. E Jesus, quando restaura o ministério de Pedro, Jesus pergunta para Pedro se Pedro o amava. Em João capítulo 21, verso 15 a 18, o texto diz:
Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro amava Jesus. Amava Jesus. A tradição diz que quando Pedro foi ser crucificado, o texto fala que Pedro não quis ser crucificado como Jesus, segundo a tradição, e ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele amava Jesus. Quando Jesus disse para Pedro: vem, vem, Pedro, isso foi um ato de amor. Nós aprendemos aqui que a nossa fé ela será fortalecida, o nosso amor pelo Senhor Jesus será fortalecido quando nós somos levados a situações que nunca nós enfrentamos anteriormente. Nós somos provados pelo Senhor Jesus e provados nessas situações para demonstrar o nosso amor por Jesus. O grande inimigo da fé é a dúvida, é o medo. Aqueles discípulos amavam Jesus e eles já haviam passado horas e horas e horas, eles estavam remando no mar, estavam cansados. Mas agora Pedro vai estar com Jesus. O texto diz que ele anda por sobre o mar, mas ele começa a olhar, a reparar na força do vento. E o texto fala que ele teve medo e ele começou a submergir. Isso acontece com todo mundo. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, quando nós deixamos de confiar na palavra de Jesus, e nós começamos a olhar para nós mesmos, a olhar para as circunstâncias que estão à nossa volta. Fé, volto a dizer, fé não é positivismo, fé não é um mero conhecimento intelectual, fé não é algo que você experimenta com as circunstâncias da vida, não, fé é você confiar em Jesus somente como o Filho unigênito de Deus, confiar que Jesus é o único Salvador. O próprio Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, diz que, ele próprio diz que a fé, muitas vezes, ela é provada. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Pedro diz assim: nisso exultais, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Através das provações, a nossa fé, ela é purificada, diz Pedro, como um fogo que purifica o ouro, que tira do ouro as suas impurezas. Assim as provações também purificam a nossa fé em Cristo Jesus. E isso aconteceu com Pedro. Na hora que ele estava naufragando em meio àquele mar, ele disse: salva-me, Senhor Jesus, e Jesus o salvou. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. A fé não é exercida e não tem o seu nascimento na vontade humana. A fé, diz a Bíblia, é um dom de Deus. É Deus quem te dá fé. É Ele quem te dá fé. É Ele que derrama a fé em seu coração por obra do Espírito Santo. A fé é um dom de Deus. Ela não vem de obras humanas.
de realizações humanas. A fé é um dom de Deus. É Deus que abre o coração para você crer nele. Ele abre o seu coração por meio do Evangelho, por meio da palavra. Ele abre o seu coração por obra do Espírito Santo, que te faz nascer de novo. E o fruto da ação do Espírito Santo, que te faz nascer de novo, é arrependimento e fé. E esta fé vai ser provada. É como um músculo que tem que ser exercitado. E através das provações, Deus está usando as situações que acontecem conosco para o exercício da nossa fé no Senhor Jesus. Em último lugar, o texto mostra que Jesus prova o seu poder divino. O seu poder divino. Ele prova a sua autoridade neste milagre. Ele prova o seu conhecimento neste milagre. Ele prova a sua proteção. Ele prova o seu amor. E agora ele prova o seu poder. Ele prova o seu poder. O texto diz, lá em João capítulo 6, então, verso 21, então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Quando Jesus chegou no lugar onde eles estavam, Jesus imediatamente fez aquele vento parar. O vento estava à espera do milagre e ele serviu ao seu propósito, então ele parou. O texto lá de Mateus capítulo 14, verso de número 32, diz assim, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Há duas coisas aqui interessantes. Primeiro, o vento cessou quando Jesus entrou no barco junto com Pedro, porque ele tem autoridade sobre os elementos da natureza. Como diz João, todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. Ele, portanto, tem autoridade sobre o vento, sobre a criação. A criação lhe obedece, obedece à sua voz, porque ele é o Deus Criador. Como também o texto fala que logo eles chegaram à margem do mar. Imediatamente eles chegaram do outro lado. Do outro lado. Chegaram ao seu destino, que era Cafarnaum. O texto fala que os discípulos ficaram então admirados. E eles adoraram Jesus. Adoraram Jesus. Reconheceram que Jesus não é um rabino, não é um mestre, nem muito menos apenas um profeta, mas que Jesus é Deus. Somente Deus pode ser adorado. Em Êxodo capítulo 20 diz que você não pode adorar nenhuma coisa, nada. Nada feita pelas mãos dos homens, nada construído pelas mãos dos homens, nenhuma imagem de escultura. Você não pode adorar o dinheiro, você não pode adorar os homens. Porque você foi criado para adorar a Deus somente. E os discípulos aqui adoram a Jesus, reconhecendo então a divindade de Jesus, porque só Deus pode ser adorado. Até agora eles não haviam entendido isso, porque Marcos, no capítulo 6, verso 51, diz que, verso 51 e 52, fala que após o milagre de Jesus, dos pães e dos peixes, os discípulos estavam com seus corações endurecidos ainda. Mas agora os seus olhos foram abertos e eles passaram a entender e tiveram total convicção em seu coração de que Jesus é o Filho de Deus e adoraram o Senhor Jesus. Adoraram o Senhor Jesus. Jesus está provando o seu poder, que Ele é Deus. Quero terminar dizendo que eu e você fomos criados por Deus. Criados para glorificar a Deus e para ter em Deus o nosso prazer. Todo homem, me entenda bem essa expressão, ele é um ser religioso. Todo homem precisa, na sua essência,
na sua própria natureza, na sua constituição, ele tem a necessidade de adorar. O fato é que o homem, por sua rebeldia, por sua autonomia, por sua independência, ao invés dele adorar a Deus, ele tem adorado as coisas deste mundo. Ele tem adorado a criatura no lugar do Criador. Você foi criado para adorar a Deus. O apóstolo Paulo, quando chegou em Atenas, disse isso. Vocês adoram o que vocês não conhecem. E João, capítulo de número 17, verso de número 3, Jesus disse assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Este foi o propósito do milagre de João, né? Mostrar para todos que Jesus é o Filho de Deus, de que ele é o Messias, de que ele é o único Salvador. E que as pessoas então possam conhecer a Jesus, e conhecendo a Jesus, elas podem então conhecer a Deus. E quando você conhece a Jesus, você tem vida eterna, e você passa a adorar o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro. Eu quero convidar você nessa manhã a se arrepender dos seus pecados, se arrepender pelo fato de que muitas vezes nós adoramos as coisas deste mundo, os prazeres, o dinheiro, a fama, o sucesso, as glórias deste mundo, pessoas, imagens. Eu quero convidar você nessa manhã a reconhecer que Jesus é o único Deus. Jesus é o único Salvador. Se arrependa dos seus pecados de autonomia, de rebeldia, de independência, de querer viver uma vida longe de Deus. Billy Graham tem uma frase interessante, ele diz que toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Volte-se em arrependimento e fé para Jesus. Jesus é o único Senhor, Jesus é o único Salvador. Reconheça nesta manhã que Jesus é o Filho de Deus, que ele tem toda a autoridade, todo o conhecimento, toda a proteção, todo o amor, todo o poder. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Creia em Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Confie nele, apenas nele, como seu único Senhor, o seu único Salvador. Eu quero orar com você neste momento. Quero convidar você, onde quer que você esteja. Quem sabe você nunca tomou essa decisão de se arrepender da sua autonomia, da sua rebeldia, dos seus pecados. Arrependimento não é só você reconhecer que você faz coisas erradas. Arrependimento é muito mais do que isso. É uma decisão de vida. Uma decisão para abandonar toda a rebeldia, todo o caminho errado, todo o pecado. E você se voltar inteiramente para Jesus. Crer nele como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que nós fomos criados por Ti. Fomos criados para Te adorar, Senhor, mas nós damos as costas para Ti, Senhor, e nós nos deixamos levar pelo nosso próprio pecado, pela nossa rebeldia, pela nossa independência e autonomia. Somos levados, ó Deus, a ficar tão longe de Ti. Adoramos as coisas deste mundo, pessoas, imagens, a glória deste mundo. Mas o Senhor nos mostra hoje na Sua palavra que o Senhor enviou o Teu Filho e que Jesus é o único Salvador, de que Ele é o Deus que se fez carne. E nós queremos reconhecer isso nessa manhã, que precisamos de Jesus. Precisamos que Ele seja o nosso Salvador. Precisamos que Ele seja o Senhor da nossa vida. Que Ele entre na nossa história e que Ele manifeste sobre nós o Seu poder, a Sua graça, o Seu amor. Dirija as nossas vidas, Senhor Jesus. É verdade que em meio a este mar que nós navegamos,
com o barco da nossa existência, nós vamos muitas vezes sermos provados, mas o Senhor nos prova para refinar a nossa fé, para confiarmos em Ti, para olharmos somente para o Senhor e não para as circunstâncias, para confiarmos no Teu poder e na Tua palavra, porque o Senhor é o único que tem a autoridade para repreender o vento e o mar. O Senhor é o único que tem todo o poder para mudar as circunstâncias. O Senhor é o único que pode nos salvar. O Senhor é o único que nos dá a vida eterna. Nós reconhecemos isso nessa manhã, Jesus. E depositamos nossa fé e nossa confiança em Ti. Receba a nossa adoração pelo que o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus. E nós Te adoramos como nosso Deus, o nosso Salvador. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida neste dia. Que você confie no Senhor Jesus de todo o seu coração. Que você entregue sua vida a Ele. Que você creia nele. E que você seja muito abençoado. Você viva para adorar e para servir ao Senhor Jesus. Nós vamos encerrar por aqui. Que a graça de Deus, Pai, o amor de Jesus e as consolações do Espírito seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. E que você esteja conosco logo mais à noite, às 19 horas, no nosso outro encontro, nosso outro momento devocional. Que Deus abençoe você e a sua família. Sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em Ti, o Teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio
de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera.